Science and Technology. Estamos on com mais um Ciência On. Hoje a gente vai falar sobre o novo edital de extensão da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura aqui da UFBC. Meu nome é Pedro Altreto, professor aqui da UFBC, e hoje eu vou dar uma de motivadoras. As oportunidades se multiplicam à medida que são aproveitadas. Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja o dia ou horário que você esteja ouvindo esse áudio, seja bem-vindo ao Ciência On, um projeto de extensão aqui da UFBC que foca diretamente na partícula elementar da ciência. E hoje a partícula elementar da ciência é o professor Edson Pinheiro Pimentel, que é doutor em Engenharia Eletrônica e Computação pelo ITA e mestre em Ciência da Computação pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, graduado em Tecnologia de Processamento de Dados da minha querida Universidade Estadual de Maringá, a UEM, com complementação e formação especial do currículo do ensino de segundo grau pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ele é docente no ensino superior desde 1994 e atuou por 11 anos na Universidade Municipal de São Caetano do Sul, com destaque para as seguintes disciplinas: algoritmos, estruturas de dados e banco de dados. Desenvolve pesquisa em banco de dados, inteligência artificial e informática e educação, atuando principalmente nos temas ambientes de gerenciamento da aprendizagem, sistemas adaptativos, avaliação e acompanhamento da aprendizagem, objetos de aprendizagem, representação do conhecimento, tecnologias assistidas na educação e mineração de dados. São também de interesse do professor Edson Pimentel, educação à distância, informática na saúde e ensino de algoritmo. E o mais importante, ele é pró-reitor de extensão e cultura aqui da UFBC. Seja muito bem-vindo, professor. Bom, bom dia, boa tarde ou boa noite, Pedro, e a todos os ouvintes, né, do podcast. Gostaria de inicialmente agradecer a oportunidade de conversar com vocês a respeito das atividades da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFABC. Obrigado, Edson. Edson, só um adendo. A gente não começa o programa com as perguntas. Aqui, se você quer ouvir o Ciência On, a gente sempre começa querendo saber o que não está no que eu falei aqui, que é o que está fora do currículo. Professor Edson, de onde você é originalmente? Qual que é a sua cidade de origem? Ok. Bom, eu sou nascido em Santo André e eu costumo dizer que a UFABC foi criada para mim. Mas eu, na verdade, eu cresci, né, fiz toda a minha infância e adolescência no Mato Grosso do Sul, né, minha família está toda no Mato Grosso do Sul hoje. Saí para fazer a graduação em Maringá, na Universidade Estadual de Maringá, e por circunstâncias do destino acabei vindo para em Santo André novamente, vim fazer um estágio em São Paulo. A minha ideia era ficar 6 meses e estou há 30 anos de volta ao ABC Paulista e morando em Santo André e trabalhando na Universidade Federal do ABC, que é uma instituição que eu adoro estar. E qual a cidade do Mato Grosso do Sul? É uma cidadezinha perto de, sabe aquelas cidadezinhas perto de, né? A cidade se chama Vicentina, fica perto de Dourados, onde temos a Universidade co-irmã, né, criada no mesmo período da UFBC, que é a Universidade Federal da Grande Dourados, da UFGD. Olhando seu currículo, um currículo bastante rico, né? O que fez você, quando criança, né? Quando era o Edsonzinho, não sei se você tinha um apelido ou se você quer compartilhar algum apelido com a gente. Quando você era criança, o que fez você seguir para essa área? Porque a tecnologia, né? Eu sou também de uma época que a tecnologia não era tanto uma opção universitária, né? A gente nasceu basicamente com a tecnologia, ou pelo menos a tecnologia que a gente conhece hoje, nascendo, né? O que fez você decidir ser engenheiro de eletrônica, né? E depois ir seguindo essa área mais do banco de dados, mais a mineração de dados? Pedro, eu costumo dizer que eu fui pela área de computação porque eu não tinha a UFABC na minha vida, né? Porque a UFABC, ela propicia que o aluno, né, o estudante, lá naquela fase, né, final da adolescência, não tenha que fazer a escolha de um curso específico, de uma formação específica. Então, assim, eu fui criado no interior do Mato Grosso do Sul, a minha decisão foi nos anos 1985, mais ou menos, 86, né, que foi quando eu ingressei na universidade, ou eu tive que tomar a decisão,
E eu nunca tinha visto um computador na minha frente, diferentemente das pessoas da minha época lá, mas que eram das grandes cidades, que acabavam tendo acesso ou aos computadores, aos jogos, né, aos Ataris da vida. Quer dizer, eu nunca tive isso. Então, a minha decisão, eu diria que ela tem duas consequências. A primeira delas eu fiz um teste vocacional em que deu empate para tudo, deu 33% em cada área, portanto eu não consegui me decidir. As oportunidades de cursos em universidades públicas que eram oferecidas no Mato Grosso do Sul na época eram poucas opções, né? Então tínhamos apenas a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, lá em Campo Grande. Dourados tinha um campus, mas com pouca oferta de curso. Meu primeiro vestibular foi para administração pública, mas eu escolhi na fila de inscrição para o vestibular e escolhi esse curso por falta de opção. Não passei. E depois fui fazer um intensivo, né? Um cursinho de um mês. Eu fiz toda a minha formação em escola pública, né? Fiz técnico em contabilidade, então eu não tive uma boa formação de ensino médio, com formação em química, física, biologia, etc. E tive muita dificuldade no vestibular, então fui fazer um cursinho lá, comecei com intensivão, na verdade um curso de um mês depois. E lá eu conheci pessoas que disseram, vou fazer processamento de dados na Universidade Estadual de Maringá. E eu disse, uau, processamento de dados, deve ser legal, a profissão do futuro, o que é isso, computador? E fui, né? Resolvi me inscrever, não passei no primeiro vestibular, mas passei no meio do ano, no vestibular seguinte, e essa é a minha história com a computação, na época processamento de dados, depois virou ciência da computação. Os meus pais têm uma formação muito básica, né? Então também não puderam me orientar nesse sentido da escolha. Então, na verdade, foi essa conjunção de tudo que eu falei que acabou me levando para a computação. Então, quando eu ministro disciplinas de, por exemplo, lógica de programação, que é uma disciplina, ou processamento da informação na UFABC, que às vezes é uma disciplina que os alunos têm dificuldade, eu digo, olha, se eu, que nunca tinha visto um computador na minha frente, né, consegui aprender isso, então imagine vocês que já são nativos digitais, né, então essa é a minha origem aí com a computação. E só para finalizar, Pedro, assim, o meu caminho para a educação, né, quer dizer, então como eu acabei me dando muito bem, trabalhei durante 12 anos no mercado como analista de sistemas e assim, gostava do que eu fazia como desenvolvedor, gosto de desenvolver programas, mas eu tinha certeza na minha vida que eu não queria fazer isso pelo resto do tempo, né? E aí, quando eu pisei na sala de aula pela primeira vez por um convite inusitado de um colega, eu acabei percebendo que o que eu queria fazer pro resto da minha vida era ser professor. E aí eu acabei mesclando a computação com a educação, e isso faz com que eu seja mais feliz hoje, profissionalmente. Bacana, Edson. Multivalente, impressionante. Talvez seja em busca de... Talvez seja um problema de pessoas multivalentes, né? Não dá empate em tudo porque gosta de fazer tudo, né? A única certeza que eu tinha na minha vida era a única. Eu nasci, eu não sabia se eu ia fazer capoeira ou crochê ou universitário. A única certeza que eu tinha é que eu ia ser professor. Do que eu ainda ia decidir em algum momento, mas é bem bacana. Edson, eu quero te chamar aqui para você falar sobre educação à distância, que eu acho que é um tema muito importante, muito urgente. Mas hoje a gente vai falar dos editais de extensão que estão abertos aqui na UFABC, logo depois da vinheta do editor. Pedro, o principal objetivo dos dois editais do Programa de Apoio a Ações de Extensão e Cultura, o PAI de Extensão e o PAC de Cultura, é fomentar a submissão de propostas de ações de extensão e cultura por parte do quadro de servidoras e servidores, docentes ou técnicos administrativos da UFABC. Bom, esse fomento se dá por meio do financiamento de bolsas para discentes e itens de custeio. Os dois editais juntos abarcam cerca de 70% de todo o orçamento da PROEC, totalizando aí R$1.200.000. São 1.560 bolsas para discentes no ano, que a depender da duração da ação pode apoiar aí entre 200 e 250 discentes com bolsas. Obviamente, nós gostaríamos de ter mais recursos e a gestão tem trabalhado para isso. Atualmente, na versão em andamento desses editais, nós temos 114 ações em execução e a expectativa é que nós possamos manter esse número e até ampliar um pouco. Mas o ponto principal aqui, Pedro, é que
que esses editais pretendem incentivar que a comunidade da UFABC proponha ações de extensão e cultura que possibilitem aproximar a UFABC da comunidade externa e vice-versa, ou seja, ir até a comunidade externa ou trazê-la para a UFABC nos dois campos. Cabe destacar que o público-alvo das propostas devem ser os públicos não especializados, não acadêmicos e não científicos. O pessoal que está ouvindo a gente tem um público, principalmente público de final de ensino médio, bastante grande aqui no Ciencion. A PROEC, né, que a gente chama carinhosamente PROEC, é a Pró-Reitoria de Ciência e Cultura, mas a PROEC é um dos pilares mais fundamentais dos projetos de extensão aqui, né, dando bolsas aí para os alunos. A gente tem aqui o André, né, e a Juliana, que participam com a gente aqui no Ciencion com bolsa da PROEC, e temos tido bolsa da PROEC, a quem a gente agradece durante esses 5 anos que a gente tem de projeto, pelo menos. E tem, Edson, porque tem muitos projetos que estão caminhando. A UFABC, eu senti isso quando eu fui para o Mato Grosso do Sul, em Ouro Branco, uma vez que a gente foi convidado. A UFABC é uma referência na área de extensão, eu acredito, de várias universidades ao redor do Brasil que vêm na UFABC os seus projetos. Tem alguma novidade no edital deste ano, ou as pessoas que forem se aplicaram nos anos passados, elas podem ficar tranquilas? Não, há algumas novidades, há menos novidades do que nós gostaríamos, né? Depois eu posso até destacar mais para o final aí o nosso planejamento de futuro, né? Então, assim, não há novidades em termos de valores ou incrementos, né? Os itens financiáveis são os mesmos, bolsas para discentes e os itens de custeio, que já eram financiados anteriormente. Para esse ano, a novidade, e talvez não seja uma novidade muito boa, mas nós retiramos o item de passagens do edital, porque esse item faz parte da chamada despesa de uso comum, ou seja, é um tipo de recurso que a PROEC não tem gestão sobre esse valor. Na verdade, nós só sabemos que valor que nós teremos de passagens em fevereiro do ano que vem, só que as ações são aprovadas em dezembro. E assim nós achamos que seria um risco aprovar esses valores de passagem nesse edital e não conseguirmos efetivamente financiar. Mas o que acontece é o seguinte, vai ter passagem? Pode ser que tenha passagem. A depender dos recursos que nós recebermos em fevereiro, nós vamos abrir uma chamada específica para financiar passagem para as ações que necessitem desse recurso. Legal. Bom, ao contrário dos outros anos, aí uma outra mudança, esse ano não será necessário enviar orçamento prévio. Isso é uma notícia boa para os proponentes, mas de toda forma, os proponentes vão ter que colocar os valores. Para colocar os valores, eles vão ter que fazer alguma pesquisa. O que tem de novo é que eles não vão precisar nos mandar um documento provando o valor da pesquisa que ele fez. Se os valores apresentados forem aprovados, eles terão que ser cumpridos quando da execução, respeitando as regras, licitação, o que for necessário a depender do item e do valor. O que nós temos de novidade nesse ano em relação ao ano anterior, mas que não é novidade em relação a outros anos, é que nós voltamos a ter um formulário de avaliação, que ele é mais completo que o de anos anteriores. Isso foi necessário para facilitar a avaliação por parte dos pareceristas. O formulário desse ano, ele contempla todos os itens a serem avaliados, bem separados e organizados. Esses campos do formulário estão conectados com os itens de avaliação. Assim, o parecerista vai poder olhar para a proposta, olhar para o item de avaliação e encontrar isso facilmente. A maneira como a gente vinha tramitando isso anteriormente complicava um pouco a vida dos pareceristas e nós tínhamos reclamações. Nós incluímos também no formulário esse ano o plano de atividades dos bolsistas. Na verdade, isso inclusive é uma recomendação da auditoria da UFABC e, portanto, esse plano de atividade do bolsista vai ser analisado também pelos pareceristas. Então, uma vez que o proponente está solicitando um bolsista ou 2 bolsistas, ele precisa detalhar, ou não detalhar tanto, mas descrever quais são as atividades que esses bolsistas vão realizar. Nós sabemos que o preenchimento de formulários é trabalhoso, mas infelizmente não tem outro jeito. Os pareceristas precisam entender a proposta para fazer uma boa avaliação e nós entendemos que isso é um benefício também para os proponentes, né? Até poderíamos ter um processo de submissão simplificado, por exemplo, para renovação de ações, como o próprio Ciencion, que você mencionou, é uma ação que já tem vários anos, mas infelizmente nós não conseguimos desenhar isso para esse ano, mas vamos tentar desenhar isso para o ano que vem, já partindo de agora, porque a gente entende que, de fato, ações que já estão acontecendo poderiam passar por um processo de avaliação simplificado, cumprindo determinados requisitos. Bem, por fim, a outra novidade do edital é a necessidade de que cada proposta disponibilize vagas para discentes colaboradores, ou seja, não bolsistas. Então, ou seja, os editais propiciam que cada proposta solicite até 2
bolsistas. Mas ela pede também que cada proponente indique vagas para colaboradores. Pode ser uma, pode ser mais de uma. E a ideia aqui é ampliar a participação de discentes, até por conta da curricularização da extensão. Todos os cursos da UFBC precisam que o discente cumpra agora horas de extensão, e essa é uma maneira da gente fomentar isso. A figura do voluntário, de fato, ela já existia, mas ela era opcional e não constava em edital. A ideia é tornar isso mais transparente para que os discentes possam conhecer e participar. E a partir disso, no próximo ano, tendo as ações aprovadas, nós vamos apoiar nos editais a serem lançados para os discentes. Demais, Edson. Quem não viu o edital, o Edson já deixou a dica aí para você. Vá fazer isso com antecedência. Não deixe para a última hora, porque tem bastante coisa para preencher, né? Então, se você for olhar o edital, tem muita formulaiada, fórmula lá no final. Eu não sei, eu não tentei nem entender as fórmulas, para ser muito preciso. Eu vou mandar, mas tem muita fórmula embaixo. Então, a gente acredita que alguém vai colocar aquelas fórmulas. E o Edson falou uma coisa muito importante. Você que quer ser voluntário, você é aluno aqui da UFPBC que escuta a gente, muitos alunos, inclusive, chegam no final ainda do BCIT, correndo, querendo horas de extensão, né? Se você quiser participar do Ciencion, e tem vários alunos nesse caso, você não precisa participar do Ciencion do primeiro dia até o último dia. Você pode participar produzindo uma única pauta para o Ciencion, produz, grava e revisa, você ganha em torno de 10 horas de extensão só para gravar, e você ainda consegue colocar no seu currículo Lattes, que vale mais do que dinheiro, né? Todo mundo sabe que uma linha no currículo Lattes de extensão vale mais que dinheiro, e comprovadamente. Edson, você já disse quem pode participar, então são servidores da UFBC, docentes e TAs, é isso mesmo, né? Ô Pedro, mas antes de responder essa pergunta, eu queria falar das formulazinhas, né, que tem lá no edital. Assim, aquelas fórmulas, na verdade, elas são apenas para deixar transparente como é que o cálculo vai ser feito lá pela nossa equipe. Quem vai fazer todo esse cálculo é a nossa equipe, por meio de formulários. Então, a ideia é para que os proponentes tenham ciência de que cada item tem os pesos lá e assim por diante, e isso vai ser utilizado numa fórmula. É difícil entender as fórmulas, mas não é necessário entender as fórmulas, né? Então, na verdade, esse cálculo vai ser feito. Depois, no feedback para os proponentes, ele vai saber exatamente qual foi a nota que ele tirou nos itens e assim por diante. O importante é olhar para os itens do edital e verificar quantos pontos vale cada item e ser estratégico, né? Mas nós podemos falar disso também mais adiante na conversa, e eu, respondendo a pergunta sobre quem pode participar, quem pode submeter proposta e quais são os principais requisitos. Então, assim, as propostas podem ser submetidas por integrantes do quadro de servidoras e servidores da UFBC, ou seja, docentes ou técnicos e técnicos administrativos. Havendo solicitação de bolsa para discente na proposta, é necessário que um docente faça parte da coordenação, ou seja, não pode ter apenas um TA coordenando a proposta, vai precisar ter um docente na coordenação titular ou adjunta, porque existe uma regulamentação que diz que bolsa para docente, ou seja, bolsa para discente, orientação para discente, ela tem que ser feita por professor. Os discentes podem ser incluídos na submissão da proposta, mas a recomendação é que isso não ocorra se eles não for... voltando aqui. Os discentes podem ser incluídos na submissão das propostas, mas a recomendação é que isso só ocorra se esses discentes não forem se candidatar como bolsistas das ações, caso elas sejam aprovadas, ok? Depois da homologação das propostas, nesses dois editais, nós teremos, no começo do ano que vem, editais para a seleção de discentes bolsistas e também para os colaboradores voluntários. Sobre os requisitos, Pedro, eles são específicos a depender da categoria da ação proposta, se é um projeto, se é um curso ou se é evento. Mas, de forma geral, o principal requisito é que o público-alvo da proposta seja o público não especializado, ou seja, o público não acadêmico e não científico. A proposta pode atender o público interno da UFBC, mas o foco deve ser o público externo, ou seja, o público não acadêmico e não científico. Bacana. Vamos falar agora, viu, Edson,
não da parte relacionada ao edital, a bolsa, né, que é tão importante para os alunos, né, mas falar um pouquinho da importância da extensão e da cultura, né, do ponto de vista mais fundamental, né. Na sua visão, por que a universidade deve ou tem que fazer extensão e qual é o impacto, além do impacto social, o impacto nos estudantes aqui da UFABC dessa atividade? A extensão é parte do tripé que faz uma universidade ser uma universidade: ensino, pesquisa e extensão. Pela essência, o ensino acaba sendo foco. Por quê? Porque os estudantes ingressam em um curso, né, de graduação. A pesquisa ela tem uma boa conexão com o ensino, até por conta da pós-graduação, geração de conhecimento novo. Principalmente quando se fala de universidade pública, financiada com os recursos do cidadão, nós temos a obrigação de devolver serviços para a comunidade. E a extensão é essa porta que conecta a universidade com a sociedade. E quando falo em devolver serviços, eu não estou dizendo que é ir até a comunidade e entregar algo pronto, nem que seja ir na comunidade e fazer assistencialismo. Não que não possamos fazer também assistencialismo, ajudar com doações, etc., né? Mas extensão não é simplesmente fazer doação para comunidades carentes. Mas o ponto aqui é que a extensão abre portas para o diálogo com a comunidade, ou seja, ouvir as suas necessidades, contar para eles o que fazemos e, nesse diálogo, ajudar a transformar as realidades. Para todos, e especialmente para os discentes, é uma oportunidade de conectar a sua formação com a vida real e mais, é uma oportunidade de ampliar a sua formação com conhecimentos, habilidades e atitudes que não se conquista apenas na sala de aula e que são necessários para a vida como profissional e cidadã. Sabemos de histórias, inclusive na UFABC, de vidas que foram mudadas, inclusive de rumos na carreira de discentes, inclusive, de docentes também, que mudaram a sua trajetória interna, de pesquisa, inclusive, abraçando a extensão, e de discentes que também, ao ter contato com a extensão, acabaram redefinindo a sua trajetória de vida, enfim. Então, acho que a extensão cumpre esse papel também dentro desse tripé. O pessoal do Extensão já sabe, Edson, mas eu acho que você não sabe, a minha vida foi mudada pela extensão universitária. Sempre falo isso, pela Universidade Federal do Paraná, UFPR, que num belo dia, estava eu na minha escola, e veio um grupo de estudantes da UFPR, e qual foi o projeto de extensão deles revolucionário? Eles só vieram e contaram o que era uma universidade pública, né? Porque quando eu vivia lá em Ourinhos, a gente é normalmente muito direcionado familiarmente, né, para um lugar. Eu ia fazer direito, então tudo me levava a fazer direito, e chegou um grupo de estudantes que falaram: olha, existe uma coisa chamada universidade pública, você pode fazer vários cursos aqui, dando dicas de como você poderia conseguir dinheiro para ir para as universidades. Você chegando lá, tem bolsa de extensão, tem bolsa de pesquisa, você pode tentar se virar ali, tem restaurante universitário, né? E me apresentaram a Unesp, o pessoal da UFPR que me apresentou a Unesp. E isso fez com que eu fosse fazer a Unesp, que para mim era uma universidade que tinha um foco muito mais técnico do que a visão que eu tinha de universidade. Então, foi o pessoal da UFPR aí, obrigado pelo projeto de extensão, né? E você vê que é uma coisa muito simples, né? Só fala assim, ó, existe uma coisa chamada universidade, né? E, Edson, eu vou te fazer uma pergunta, é uma pergunta muito capciosa, é uma pergunta daquelas que ninguém gosta de responder. Por quê? Porque as pessoas vão ficar magoadas. Você não citou o Ciencion na sua lista, mas, gente, não fica magoado aí, isso não é intenção nenhuma. Todos os projetos da UFBC, e eu já viajei para falar de projetos da UFBC de extensão, com o Leonardo Staio, que foi o antigo pró-reitor, e a gente vê o carinho que muitos projetos da UFBC têm de extensão. A UFBC faz excelentes projetos de extensão, é referência. Brasília sabe disso, o pessoal sabe que o pessoal é muito trabalhador. Mas você tem alguns projetos que você fala assim, esse projeto eu achei um projeto de sucesso, assim, ou você não quer se comprometer com essa frase? Bom, eu estava preparado para responder que era o Ciencion, mas você já deu a deixa aí, então eu não preciso dizer que era o Ciencion. Pedro, nós temos 114 ações em andamentos esse ano e já tivemos outras em outros anos. Eu estou há um ano na PROEC, então eu não conheço detalhadamente todas as ações, eu estou sempre aprendendo lá com a equipe, sempre que as pessoas vão lá, por exemplo, apresentar propostas na Comissão de Extensão e Cultura, eu vou aprendendo com as coisas que estão acontecendo.
eu não vou me arriscar a pensar agora alguma ação, não é nem por questão de correr o risco de magoar alguém, mas é porque, de fato, infelizmente, nós não temos métricas que permitam avaliar e mensurar os impactos das ações na comunidade. Nós temos ciência de que nós precisamos construir essas métricas, ou seja, nós precisamos encontrar maneiras de perguntar para a comunidade o quanto cada ação está impactando, está transformando a sua vida. Isso tem sido uma discussão nacional e será, por exemplo, tema do nosso próximo encontro regional do Fórum de Pró-Reitores e Pró-Reitores de Extensão, que vai acontecer em Viçosa agora em meados de outubro. Mas assim, eu poderia exemplificar, eu poderia dizer o seguinte: a característica dos projetos que têm relatos de impacto na comunidade são principalmente aqueles que conseguem, e aí tem a questão do impacto a curto prazo e do impacto a médio e longo prazo, né? Eu diria que, claro, o impacto a curto prazo são aqueles que atuam, por exemplo, em uma capacitação, uma formação de qualificação que permita, por exemplo, melhorar a empregabilidade ou mesmo a remuneração dessas pessoas no curto prazo. Então, tem exemplos aí de projetos propostos que acabam atuando. Mas, na verdade, nem são tanto projetos financiados por esses dois editais, porque são editais, esses editais, na verdade, eles duram um ano apenas, né? E, na verdade, para você ter impactos, na verdade, você precisa de ações que tenham duração um pouco mais alongada, e depois, mais para o final, a gente pode conversar sobre o futuro que a gente pensa aí para poder fomentar ações de mais longo prazo também. Mas, de fato, nós temos ações hoje que atuam diretamente nas comunidades, por exemplo. Tem projetos que atuam, por exemplo, em Heliópolis, né, que acabam trabalhando com as pessoas lá e impactando a vida dessas pessoas. Nós pretendemos, em breve, divulgar um catálogo das ações realizadas, né, na UFBC, para que a gente possa disponibilizar isso para o público, e quando isso acontecer, nós vamos pedir para o Cienciano divulgar esse catálogo para a gente também. Demais, Edson, isso que você falou é essencial, parabéns aí pelo trabalho, integrar também os cursos de extensão, né, as propostas de extensão é muito legal, né? A gente tenta, dentro do Cienciano, sempre chamar pessoas que fazem os projetos de extensão para conhecer, né, os projetos de extensão. Isso é muito legal mesmo. Voltando só agora que você falou que ia dar umas dicasinhas pra gente aí sobre submeter o projeto, né? O que é essencial pro pessoal? Você tem alguma dica especial para esse edital específico? Só lembrando que acaba dia 20/3, é isso mesmo, né? É isso mesmo, Pedro, mas eu vou dar um 20/9, desculpa, 20/9. Pedro, é isso mesmo, 20/9, mas eu vou dar um spoiler para os ouvintes. Nós previmos uma prorrogação, porque todos os docentes, todo mundo que submete alguma coisa para algum lugar sempre espera que tenha uma prorrogação, então as pessoas já estão muito mal acostumadas, inclusive eu. Então, o nosso cronograma é muito apertado, né? Porque depois da submissão das propostas tem uma etapa toda de homologação dessas propostas, de recurso sobre essas homologações. Depois nós precisamos enviar isso para os pareceristas, eles precisam de um prazo para poder fazer a avaliação, eles nos devolvem. Nós precisamos fazer todos aqueles cálculos para poder chegar à tomada de decisão, precisamos fazer a análise de orçamento daquilo que as pessoas estão pedindo e dentro do recurso que nós temos, assim por diante. Então, são muitas atividades. Mas nós previmos uma prorrogação para o dia 23/9. Então, ao invés de encerrar dia 20/9, na sexta-feira, nós vamos receber propostas até o dia 23/9. Em breve, nós vamos publicar isso no site como uma prorrogação do edital. Mas essa é a última prorrogação, é o prazo final mesmo, 23/9. Okay? Derradeiro, hein, pessoal? Derradeiro. Bom, vamos lá. A primeira dica é ler o edital cuidadosamente. Eu diria que não é necessário entender as fórmulas, né? Acho que o principal ponto ali é, primeiro, escolher adequadamente o tipo de ação que você pretende submeter. É um projeto, é um curso, é um evento, porque
porque a depender da categoria da ação, os requisitos que você vai focar são específicos, né? Por exemplo, para cada categoria dessas, os itens de avaliação ele tem maior peso ou tem menor peso, tá? Então, por exemplo, se você estiver pensando em alguma coisa de divulgação científica, existe um atributo lá que tem bônus se for divulgação científica, mas se não for divulgação científica, isso não é impactado pela avaliação, tá? O outro ponto deve-se olhar cuidadosamente o formulário, né? O formulário de submissão, os campos. Os campos, na verdade, nós fizemos os campos de determinada maneira que eles estejam atrelados aos itens de avaliação, mas também nós colocamos limitações de caracteres para os atributos, de modo que também as propostas elas não sejam tão discrepantes, porque nós tínhamos no passado propostas com 2 páginas e propostas com 50 páginas. Então, para os pareceristas, isso é algo muito complicado de avaliar, né? Deve-se, para aumentar a chance de aprovação, é preciso olhar para os itens de avaliação e redigir de forma que isso fique claro para o parecerista, né? Por isso que é preciso olhar o campo e aquilo que está sendo avaliado, e ser estratégico para você aumentar a sua chance de pontuação. Deve-se verificar cuidadosamente, escolher os itens de financiamento, quantas bolsas você vai solicitar, essas bolsas são efetivamente necessárias, quais são os itens de custeio que você vai precisar, seja para apoiar os discentes, seja para contratações, seja para materiais de consumo. O edital ele delimita valores máximos, né? Por exemplo, itens de custeio em R$10.000, mas é importante que cada proposta solicite realmente o que ela precisa, assim nós vamos conseguir atender mais ações, né? E aí é preencher o formulário com cuidado. Se você tiver dúvidas, né, recomendo você participar dos plantões. Então nós vamos entrar na semana que vem, a última semana de submissão, porque em tese o prazo encerra dia 20, mas vai até segunda-feira, e na semana que vem estão previstos plantões. Esses plantões já estão divulgados na página, eu posso até relembrar aqui no final quais são essas datas e horários de plantões, e se não puder comparecer ao plantão, escrever para proec@ufabc.edu.br o mais rapidamente para ter uma resposta mais prontamente para que dê tempo você fazer as adequações aí na sua proposta, né? E de novo, o que é estratégico aqui? É o público-alvo. Você precisa deixar claro para o parecerista que o seu público-alvo é um público não acadêmico e não científico, e também que haverá um diálogo com esse público, ou seja, que esse público terá voz na ação, que ele não será apenas um receptor, mas que a sua proposta abre a possibilidade do diálogo com a comunidade. Isso é um elemento de alta pontuação nas propostas. Edson, eu tenho uma pergunta que você vem falando durante toda a entrevista, desse bate-papo, sobre pareceristas, né? Nem tá aqui, mas quem que são os pareceristas, né? Só para o pessoal saber, para quem escreve, né? São professores, são técnicos administrativos, é comunidade externa, é aluno, quem são os pareceristas? Nós abrimos uma chamada, né, para a inscrição de pareceristas. Essa chamada é uma chamada pública, podem participar dessa chamada docentes, técnicos e técnicas administrativos, né? Na verdade, não é apenas do público interno, pode concorrer público externo também. Eu confesso até que nós gostaríamos que majoritariamente nós tivéssemos pareceristas externos. Por quê? Porque uma das limitações é que quem está propondo a ação, quem pretende propor a ação, ela não pode ser parte do corpo de pareceristas do edital que ela concorre, né? Então, essa é uma regra. Então, por isso que essas duas coisas andam casadas. Nós só vamos definir o corpo de pareceristas quando nós tivermos as propostas homologadas, porque nós vamos precisar checar se os pareceristas que se inscreveram não submeteram propostas e assim por diante. Então, na verdade, esses pareceristas são membros da comunidade. Normalmente, a maioria é da comunidade interna, mas ele está aberto também para receber, para concorrer, para participar como parecerista, membros da comunidade externa. Bacana. O Edson, como você falou, você está há 1 ano na PROEC, né? Então você deve ter uma visão, um desejo de mudança, de futuro, né? Você deve olhar para o horizonte de um jeito especial, né? Porque você está há pouco tempo, então imagino que você tenha muitos projetos quando você entrou, né? E vamos olhar então um pouquinho para o futuro, né? Quais são os próximos passos aí para a extensão na UFABC? Quais são os desafios e oportunidades que você está olhando aí no horizonte? Pedro, excelente pergunta, né? Porque assim, eu costumo dizer quando eu estou dialogando lá com a equipe técnica da PROEC, que são muito
experientes, tem pessoas que estão lá desde a origem da universidade, 18 anos, 15 anos, enfim, tem muito mais conhecimento da PROEC do que eu. E aí, muitas vezes eu faço diversos questionamentos, né, dos editais, de diversas maneiras como as coisas são feitas lá, e aí eu falo para eles, pessoal, se eu não estou entendendo, as pessoas não vão entender. Então, e no fim das contas, quando eu faço essas questões, eu diria, sendo um ser externo, né, que chegou há pouco tempo, acaba que eles acabam refletindo também sobre como as coisas eram feitas e de fato a gente pretende fazer algumas mudanças lá, incrementos, obviamente com a anuência da equipe técnica, que é uma equipe super competente. De toda forma, Pedro, a curricularização da extensão, ela traz o desafio de envolver mais discentes, né? E para envolver mais discentes, é preciso envolver mais docentes e servidoras e servidores técnicos administrativos. O orçamento é certamente um desafio, né? Mas de toda forma, nós nunca teremos o orçamento suficiente para o que nós gostaríamos de fazer. Então, nós vamos ter que lidar com o orçamento que temos e ser bastante criativos aí. Bom, para o futuro, então, nós pretendemos, né, ter, por exemplo, editais para fomentar programas mais duradouros acima de um ano. Isso é uma demanda que eu tenho ouvido desde que eu cheguei na UFBC, na PROEC, né, na UFBC, e mesmo anteriormente à minha chegada, eu já via essa discussão, porque, de fato, em um ano você não consegue planejar coisas robustas que você consiga mensurar impacto, por exemplo, né? Infelizmente, a maneira como está desenhado os editais, e aí existe um problema que a gente lida, que o nosso orçamento é anual, né? Então, assim, prever também ações mais duradouras pressupõe lidar também com essa questão de que o orçamento é anual. Então, a gente com certeza vai ter que aprovar alguma coisa do tipo assim, olha, o programa está aprovado por 3 anos ou 5 anos, mas não há garantia, vai ter que ver o orçamento a cada ano. Ainda bem que a gente tem conseguido ter pelo menos o orçamento do ano anterior, e tem havido algum incremento. Esse ano nós tivemos um incremento até por conta do aumento das bolsas, né? Quer dizer, então as bolsas saíram em meados de 23 de R$400 para R$700, então isso acabou gerando um impacto bastante importante aí no orçamento da universidade. Mas para além dos editais para programas mais duradouros, então a ideia também é lançar esses editais mais simplificados para a renovação de ações por um prazo, claro, com um prazo determinado, não é fazer uma renovação ad eterno, né? Até porque muitas vezes é necessário abrir oportunidades para novas ações também. Então a ideia talvez é ter uma cota, né, para renovação de ações e uma cota para novas ações. Isso a gente precisa desenhar isso ainda. Mas também, para isso, nós precisamos também qualificar melhor a avaliação dos resultados das ações, por exemplo, com aquelas métricas de impacto lá que eu mensurei anteriormente. Pretendemos também fazer chamadas para propostas de cursos de qualificação profissional que possam melhorar a empregabilidade e renda, que é olhando para aquela questão de curto impacto, né, de curto prazo, de impacto de curto prazo, que a gente sabe que afeta muito a vida das pessoas das comunidades mais vulneráveis. E claro, e quando eu falo de orçamento, eu estou dizendo o seguinte, o orçamento que a gente tem vai dar conta? Não, mas a ideia também é que a gente possa ter propostas para poder buscar mais orçamento, porque muitas vezes também aparecem recursos e a gente tem um prazo muito rápido para responder e muitas vezes a gente não tem a proposta desenhada. Então a ideia também é a gente poder criar esse portfólio aí de propostas e ter isso para poder ou ir atrás de recursos ou ter essas ações preparadas para quando o recurso aparecer batendo na nossa porta. Edson, você falou do portfólio, que eu acho que é fundamental, acho bem legal mesmo, e engato minha outra pergunta para ti, falar dos discentes da UFBC, mas principalmente a comunidade externa que escuta a gente tem bastante gente que escuta a gente na região sul de São Paulo, né? Como que as pessoas, ao invés de, às vezes, elas estão ouvindo a gente, às vezes elas querem participar de um projeto de extensão, né? Falar, eu queria participar de um projeto de extensão, estou aqui na minha escola, aqui no ensino médio, eu queria participar, até porque eu já vou conhecendo a UFBC. Quais dicas você dá para os alunos da UFBC e para o pessoal de fora, né? Como que eles podem se envolver mais com os projetos de extensão da UFBC? Bom, nós temos um programa na UFBC chamado UFBC Sempre Presente, que é um projeto, um programa que envolve 3 grandes ações, né? Que é o Universidade para Todos. Então, eu já aproveito para divulgar que no dia 27 de novembro deste ano, nós teremos o evento UFBC para Todos, que é um dia que a UFBC recebe escolas, e não somente escolas, mas a comunidade externa, para visitar a UFBC. Nós temos assim várias coisas acontecendo, os estandes dos cursos, de diversas atividades. Nós estamos preparando esse evento, em breve nós vamos divulgar isso nas nossas redes sociais,
sociais, nas páginas da PROEC, e provavelmente vamos pedir para o Ciencião também divulgar isso. Para além disso, um outro projeto dentro desse programa é o Conhecendo a UFABC, que a comunidade pode entrar em contato com a PROEC por meio do e-mail proec@ufabc.edu.br e solicitar visitas, né? Isso pode ser feito, normalmente isso é feito por escolas, mas não há nenhum problema de solicitar uma visita como pessoa física, né? Nós queremos desenhar isso, inclusive, até para poder oportunizar que pessoas que não estão diretamente envolvidas ou numa agremiação de comunidade, numa associação de comunidade ou de escola, etc., que possa ter acesso à universidade, conhecer e participar dessas ações. E temos lá a Universidade para as Crianças, que é um projeto também que recebe crianças, isso geralmente é a partir de escolas, para poder conhecer já desde pequenininho o universo, o que acontece em uma universidade. A PROEC está de portas abertas, tanto para a comunidade interna quanto para comunidades externas, para conversar sobre propostas de ações, independentemente dos editais. Uma das coisas que eu acho que, principalmente por conta da curricularização de extensão, Pedro, que a gente precisa fazer é fazer uma chamada para a comunidade para que ela nos diga o que ela precisa. Então, uma das coisas que eu não disse isso na resposta anterior, né, do futuro, uma das coisas que a gente precisa fazer é uma chamada para que a comunidade possa nos dizer o que ela precisa e onde precisa. Muitas vezes a gente não sabe aonde ir e o que fazer porque a gente também não pergunta. Às vezes a gente fica pensando sozinho, né? Então, pretendemos, então, fazer uma chamada pública para receber essas propostas e, claro, vamos precisar divulgar isso muito bem para que a comunidade saiba que ela pode participar, né, dessa proposição. Na verdade, eu não estou dizendo aqui de propor uma proposta, mas dizer uma necessidade e aí internamente nós apresentarmos isso para a comunidade da UFABC, dizendo, olha, tal comunidade tem essa necessidade, quem tem proposta para atuar nisso, né? E aí a gente poder fomentar isso mais especificamente. Então eu deixo aberto aqui o canal do e-mail proec@ufabc.edu.br e ouvir pessoalmente até a universidade. O agendamento é sempre uma garantia maior de encontrar, por exemplo, o pró-reitor ou a pró-reitora adjunta lá para receber, ou a equipe técnica, eventualmente, que pode estar em outras atividades. Mas, enfim, então o e-mail proec@ufabc.edu.br é um excelente canal para um primeiro contato, para a gente poder, inclusive, combinar, eventualmente, seja uma reunião online, seja uma visita presencial. Demais. O Edson, só para falar pro pessoal aí, algumas dessas pessoas a gente encontrou ano passado, porque teve a pandemia, né? Que é no UFABC para Todo, né? Todo mundo tá super convidado a aparecer no UFABC para Todo. Agora eu descobri que é dia 27, então de novembro o UFABC para Todos, o Ciencião estará lá. A gente sempre dá uns chaveirinhos e esse ano tem algumas novidades que eu não vou poder contar para vocês, porque são novidades, né? São segredos, né? Então você vai ter que passar no stand lá da UFABC. O Edson, muito legal, assim, a conversa com você é muito bacana e você tem uma característica que é uma característica rara. Você fala bastante de ação. Eu adoro pessoas que falam de coisas que estão acontecendo, não sem propostas, mas que são legais, às vezes filosóficas, mas você fala bastante de ação. Isso eu gosto muito, eu acho que o público nosso gosta bastante de coisas que estão acontecendo. Hoje a gente tá na época da transformação, né, que as coisas estão mudando, né. A gente sempre termina, Edson, nosso programa, né, pedindo para que você dê uma mensagem, né? Uma mensagem, claro que é para os alunos da UFABC, né? Mas a gente tem uma audiência muito grande de alunos do ensino médio, né? E o pessoal gosta de conhecer as diferentes histórias, né? O Ciencião é sobre isso, sobre como o cientista, ele não é uma pessoa que dá para você fazer num cartoon, são milhões de tipos, milhões de jeitos, né? Se deixasse uma mensagem para o pessoal, todo o pessoal, mas o pessoal do ensino médio, pessoal fora da UFABC, né? Por que eles deveriam
queriam vir para cá, né? E se você tiver alguma ou algum professor que tenha sido importante na sua vida, também é hora de falar um pouquinho com ele, se ele estiver ouvindo a gente. Pedro, obrigado pela pergunta. Antes de responder, eu queria fazer mais uma divulgação. Nós teremos esse ano o Congresso da UFABC, que vai acontecer dia 27 e 29 de novembro, e o UFABC para Todos vai estar no meio, dia 28. Então, na verdade, o UFABC para Todos é na quinta-feira, 28. Então, nós teremos quarta, quinta e sexta, 27, 28 e 29 de novembro. Nós teremos a UFABC de portas abertas para a comunidade. É considerado dia letivo, mas nós não teremos aulas na sala de aula. Então, todos os discentes, docentes estarão liberados, né, para poder participar do congresso da UFABC e do UFABC para Todos, no que em tese seriam os horários de aula, né? Claro que os servidores e servidoras técnicos administrativos da UFABC também vão participar do congresso e do UFABC para Todos. Então é importante colocar na agenda aí essas datas. Logo, logo a programação, tanto do congresso quanto do UFABC para Todos, vai estar disponível aí, e as pessoas vão poder se inscrever aí para poder participar e ver as formas de participação. Pedro, recentemente as universidades, especialmente as universidades públicas, que são financiadas pelo cidadão, sofreram ataques graves e foram ameaçadas na sua essência em uma tentativa de colocar a sociedade contra as universidades, né? Acho que todos nós lembramos disso. As universidades se levantaram e viram a importância de mostrar o que elas produzem em termos de conhecimento e serviços. Acho que isso foi algo que aconteceu muito prontamente na pandemia, né? Na longa pandemia que nós vivemos aí, e as universidades mostraram que os resultados daquilo que elas fazem cotidianamente ajudam a transformar vidas, ajudam a salvar vidas das pessoas, né? E a extensão é um caminho propício para melhorar essa relação com a sociedade, né? Para que a sociedade possa conhecer, né, o que a universidade faz, e para que a universidade possa, então, estreitar esse diálogo com a sociedade. O desafio é grande, mas nós precisamos avançar. Esse avanço depende da participação de mais pessoas da comunidade interna da UFABC e da comunidade externa, né? Então, a questão dos editais que estão abertos, então, de fato, nós precisamos mesmo que, apesar de nós já termos 114 ações em execução, e isso pelos editais, sem contar as ações que acontecem nos editais de fluxo contínuo, editais de emenda parlamentar, por exemplo, que são projetos, inclusive, grandes e que até valeria a pena depois até convidar essas pessoas para falarem no Ciencion. Depois eu posso até disponibilizar um catálogo, né, dessas ações, e talvez até a partir do catálogo que eu mencionei, dizer assim, puxa, olha, vamos trazer essa pessoa aqui para falar dessa ação, né? Mas, enfim, nós esperamos que as pessoas se sintam animadas, inclusive a partir dessa nossa conversa, se sintam animadas e animados a participar dos editais, a participar das nossas futuras ações, que nós pretendemos empreender também, e a PROEC se coloca à disposição para ouvi-las e ouvi-los, né, e ajudá-los nesse processo, tanto de submissão desses editais que estão em aberto, como eu já dissemos anteriormente, o processo de submissão ele não é tão simples, né? Nós gostaríamos que ele pudesse ser mais simples, mas essas ações precisam ser avaliadas, existem os critérios de avaliação, os proponentes precisam dizer claramente o que eles querem fazer, para que os pareceristas entendam e possam pontuar e possam avaliar, porque a gente precisa tomar uma decisão, porque os recursos não são ilimitados e, portanto, é preciso haver uma seleção das propostas. O nosso desejo aqui é aprovar todas as propostas, né? Enfim, e com as propostas que eventualmente não sejam aprovadas, que a gente possa, sendo propostas de qualidade, que a gente possa apoiar essas ações também. E se não forem propostas que já estejam prontas para execução, que nós possamos também ajudar a melhorar essas propostas também. Estamos abertos ao diálogo em relação a isso também. Obrigado, Edson, mesmo. Obrigado a todo o pessoal da PROEC. O pessoal da PROEC sabe que eu sempre mando mensagem. Sou aquela pessoa que fica mandando mensagem, viu, gente? Então, manda lá, proec@ufbc.edu.br. Muito obrigado a você que está escutando o Ciencion. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Mas quais redes sociais, Pedro? Facebook, Instagram. O X acabou. Agora a gente vai estar no Blue Sky, mas espera um pouquinho que a gente já está chegando no Blue Sky. Caso você seja uma pessoa de e-mail, entra lá, contato@ciencion.com. Você entra lá ou entra no nosso site, que é ciencion.pesquisa.ufbc.edu.br, mas é mais rápido. Se você digitar ciencion.com, você já vai ser direcionado ao site aqui da UFBC. Não esquece de mandar mensagem. A gente está aqui sempre na primeira e terceira sexta-feira de todos os meses. Na segunda sexta-feira tem o Fóton do Ciencion, que foca diretamente
nos bastidores da ciência, a fofoca aqui da UFABC, contada diretamente pelos próprios alunos da UFABC e capitaneada pela Juliana. Te vejo, então, no próximo programa. Até mais. Tchau! Este programa foi editado por André Luiz.